Parasitas. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ajuda a crescer esse canal missionário. Também eu gostaria de pedir para você dar o like, o joinha, porque isso aqui ajuda a divulgar o vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas através da palavra de Deus. Eu queria pedir também para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Deixe um comentário aí que você achou do vídeo. Qual é a sua opinião sobre este assunto? E também gostaria de pedir para você, na descrição do canal, lá tem o nosso Pix da missão. Se puder nos ajudar com uma oferta de amor, eu agradeço em nome de Jesus. E também eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6, que diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave, a esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. Veja esta palavra. Quando nós falamos da situação desta figueira estéril, ela estava como o quê? Uma parasita na terra. Ela não produzia fruto. E o senhor daquela vinha veio até o vinhateiro e falou com ele: Olha, esta árvore já faz 3 anos que eu estou tentando colher frutos dela e ela não produz. Então pode cortar. Ele falou: Não, deixa eu cuidar dela primeiro. Deixa eu escavar, estercar. Quem sabe ela produza frutos, senão o senhor pode mandar cortá-la. Como é que estava a situação desta figueira? Ela estava ocupando um espaço inutilmente, porque não produzia fruto. E nela, então, havia parasitas que impediam que ela pudesse crescer. Então, o vinhateiro ia trabalhar nesta árvore. E às vezes a misericórdia desse vinhateiro pudesse, então, fazer com esta árvore, que estava inutilmente ali naquela terra, ela pudesse, então, produzir frutos. É interessante como esta palavra me leva a uma outra situação, a um exemplo em que esta semana o meu amigo pastor Manuel, servo de Deus, já com seus 90 anos de idade, trabalhador na obra do Senhor, ele me contava sobre uma situação que aconteceu com ele lá no Rio de Janeiro. Ele estava numa casa e ele viu uma árvore, e esta árvore estava cobertas de diversos tipos de cipó que cobriram totalmente aquela árvore, impedindo então a penetração até do sol. E aquela árvore estava, a maioria dos seus galhos secos, tinha alguns só verdinhos, estava totalmente coberta por aqueles ramos, né, que era justamente aqueles cipós. Então ele disse: qual que é o nome desse cipó que está matando esta árvore? Aí as pessoas vêm até ele e dizem: são parasitas que estão matando esta árvore. Ele então se compadeceu daquela árvore como o vinhateiro se compadeceu desta figueira. Ele vai até embaixo, coloca uma escada e começa a cortar todos aqueles parasitas que estavam sobre aquela árvore. E ele então juntou um montão de cipó e levou até próximo de um rio para deixar secar, para que depois queimasse todos aqueles cipó parasita. E aquela árvore então pudesse livremente ter a oportunidade de poder então viver, não morrer. Mas mesmo assim, com todo aquele empenho que o pastor Manuel fez, não adiantou nada. Aquela árvore veio a morrer por causa de toda aquela situação que ela estava tendo com aqueles parasitas que estavam sobre eles. E se nós levarmos para a nossa vida, principalmente na obra de Deus,
Quantas situações nós estamos vivendo, quantas árvores estão como esta figueira que não consegue produzir fruto, quantas pessoas estão nesta situação, não produz fruto, não faz nada, e além de tudo, está somente esperando para que o líder, o pastor da igreja possa realizar algum tipo de trabalho, que ele possa então cuidar da igreja, possa cuidar do evangelismo, possa cuidar de todas as situações que é necessário para que a casa de Deus vá bem, em que as pessoas vejam a glória do Senhor resplandecendo. Então o que acontece? Muitas vezes estão como parasitas, que não se movem, como aquele cipó sobre aquela árvore que estava morrendo. Será que então nós não estamos como aquele cipó que está sobrecarregando demais o líder da igreja, ou sobrecarregando demais alguém que está se esforçando para fazer algo, e muitas pessoas estão como aqueles cipós, estão cobrindo aquela árvore, estão apenas esperando, não tem ação, não tem aquela situação em que a pessoa se dedica na obra de Deus para que possa então produzir frutos, como o vinhateiro esperava desta figueira, porque quando o Senhor vier colher fruto, nós teremos frutos para entregar. Veja quando Jesus também chegou diante de uma figueira e ele então procurou fruto nela e só achou folhas. Então o que ele disse? Nunca mais nasça fruto de ti. Ela murchou e morreu. Então nós precisamos produzir frutos, nós somos como esta figueira, não podemos ser estéril e não podemos também permitir que os parasitas, aqueles que realmente não fazem nada pela obra de Deus, que não se dedicam em nada, que não oram, que não leem a Bíblia, que não vêm à igreja, que só vivem conversando, conversas paralelas para destabilizar o bom andamento na casa de Deus. Então são os parasitas que ficam como aquela árvore que o pastor Manuel viu, cobrindo ela e a matando. Tome cuidado com os parasitas da obra de Deus que querem matar aquilo que pode produzir fruto, aquilo que pode realmente trazer algo tremendo para que Deus se agrade de nós e que nós possamos ser árvores frutíferas na casa de Deus. Se nós permitirmos essas coisas, então nós estamos fadados como aquela árvore que mesmo o pastor Manuel limpando, tirando todos aqueles parasitas, ela veio a morrer. Então nós somos servos de Deus e nós temos que produzir este fruto. Vamos nos dedicar, vamos nos empenhar na obra de Deus. Não aceitemos coisas que o inimigo quer nos paralisar e nos tirar da situação de nós produzirmos frutos para a obra de Deus. Então receba no teu espírito e guarde